Olá, meus queridos e queridas, eu sou Cris Michalkena, sou facilitadora certificada de Access Consciousness. E vamos para mais uma ferramenta fantástica do Access. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. O que é isso, gente? Interessante ponto de vista é uma ferramenta fantástica que, se nós começássemos a usar ela diariamente, nossa vida e nossos relacionamentos mudariam assim, ó, da água para o vinho. Quando nós estamos vivendo no interessante ponto de vista, o que é isso? É perceber que as verdades de uma outra pessoa é o interessante ponto de vista dela. Eu tenho sobre aquele assunto o meu interessante ponto de vista. E não é porque o meu ponto de vista é diferente do ponto de vista da pessoa que eu vou ter que concordar com ela ou vou ter que discordar dela. Eu posso apenas olhar, interessante ponto de vista. Muitos problemas acontecem quando a gente ou concorda com alguma coisa ou discorda de alguma coisa. E nossos relacionamentos são feitos através das nossas projeções, das nossas expectativas, das nossas ansiedades. E quando a gente vivencia o interessante ponto de vista, a gente se torna esse ponto de vista sem olhar e julgar, sem se alinhar ou concordar com alguma coisa, sem também discordar. Você começa a viver muito mais na paz. Você começa também a perceber que existe uma outra maneira de pensar. Eu posso experimentar também pensar diferente. Esse ponto de vista que eu tenho, que muitas vezes eu determino que é fixo, na realidade é apenas um interessante ponto de vista. Tem uma historinha que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou contar. Dos 3 cegos e do elefante. Tinha lá na Índia 3 cegos andando, né? E de repente eles barraram com uma coisa muito grande. E aí eles começaram assim a palpar, porque eles eram cegos, né? Um apalpou a perna do elefante. Nossa, isso parece um coqueiro, é roliço, vai subindo e forte. O outro começou a palpar a tromba. Não é um coqueiro. Parece uma mangueira, é mole. É tipo uma mangueira. De repente, o outro falou, não é nem um coqueiro, nem uma mangueira. É um abano. Ele estava tocando a orelha, que parece um leque. Ela é meio mole, dá para abanar com ela. Então, o primeiro achou que era um coqueiro. Isso era uma verdade? Não, era o ponto de vista dele. Mesmo sendo cego, ele usou as mãos para ter o ponto de vista dele, é o que ele achava. O outro achou que era tromba. O outro achou que era um abano. Então, cada um vai ver o mundo de um ponto de vista diferente. A verdade, ela pode ter várias facetas. Dependendo de como você enxerga, é um ponto de vista ou outro ponto de vista. Então, quando a gente começa a usar essa ferramenta interessante ponto de vista, a gente diminui muito o julgamento, tanto nosso quanto dos outros. E nós começamos a perceber que não existe verdade absoluta. Tudo se transforma num interessante ponto de vista. E a minha vida fica muito mais leve.
E eu não preciso sair falando, verbalizando interessante ponto de vista. Tipo, chegou uma pessoa com uma ideia, eu cheguei com interessante ponto de vista. Você não está tendo um ponto de vista interessante. Você está julgando, você está torcendo o nariz, não está sendo interessante ponto de vista aqui dentro. Não adianta fazer o interessante ponto de vista da boca para fora, se aqui dentro está diferente. O interessante ponto de vista só funciona quando você começa a fazer aqui, do seu centro, da tua essência, da tua presença. Aí você olha, esse é um ponto de vista, o ponto de vista dele, o interessante ponto de vista que essa pessoa tem. Eu tenho o meu interessante ponto de vista, o interessante ponto de vista que eu tenho. Mas de repente esse ponto de vista pode também mudar. É apenas um ponto de vista, não é a verdade inteira, porque eu ainda, como esse ser que está aqui, ainda não consigo perceber todas as possibilidades. Na hora que eu começo a ser o interessante ponto de vista, parece que mais possibilidades vêm, coisas que eu nem imaginava começam a chegar para mim e eu começo a perceber e receber muito mais. Eu entro na minha vulnerabilidade, no meu interessante ponto de vista, mas aqui dentro. E tudo muda de verdade. Vamos fazer um desafio? 7 dias sendo interessante ponto de vista. Tudo que você for julgar, você for ver, é um interessante ponto de vista. E depois você me conta como foi. Se você gostou dessas ferramentas, dê um like, assine o canal, ative o sininho para você receber as notificações do próximo vídeo em primeira mão. Como pode melhorar, né? Então, muita gratidão e até a próxima ferramenta.